dia, tripulação, aqui é a Mariana e eu só virei comissária porque eu não achei vaga como agente de aeroporto. Bom dia, tripulação. Meu nome é Rodrigo e eu quis ganhar asas porque pra mim o céu nunca foi o limite. E senhoras e senhores, sejam mais uma vez bem-vindos a bordo do GalleyCast, o primeiro podcast em português sobre a profissão comissário de voo. Este episódio extra será um pouquinho diferente. Temos 2 comissários que foram selecionados através de um post na página Papo de Comissários no Facebook, onde perguntamos por que você quer ser comissário e o que você vai fazer diferente em 2017 para conquistar as suas asas. As melhores respostas foram da Andressa e do Hudson. Olá, meu nome é Andressa, tenho 20 anos, atualmente sou maquiadora e serei uma futura comissária. Olá, meu nome é Hudson, eu tenho 26 anos, atualmente faço curso técnico em enfermagem e eu quero ser um futuro comissário. Fantástico, e são eles que farão as perguntas que todo aspirante a comissário de voo sempre quis fazer e não tinha quem perguntar. Então, se você também quer ser comissário, fique ligado no episódio de hoje. E além do episódio de hoje, tem mais uma coisa para vocês ficarem ligados, que é o canal no YouTube do Rodrigo, e eu vou deixar o Rodrigo vender o peixe aqui. Manda lá, Rodrigo. Olá, pessoal. Eu tenho no YouTube o canal Modo Avião Ativado. Nele eu compartilho algumas informações aí para quem está querendo entrar na profissão de comissário e poder conhecer um pouco sobre seleção, currículo e algumas coisas do dia a dia. Então quem quiser conferir e tiver dúvidas, pode mandar por lá e conferir no YouTube. Modo Avião Ativado. Fantástico. E o link do canal do Rodrigo também estará aqui abaixo na descrição do post. E para você que embarcou agora no GalleyCast e não quer perder nenhum episódio, é só assinar o podcast acessando galleycast.com. E abaixo de cada post estão os links do feed. Atendendo a pedidos, também estreamos a nossa playlist no Spotify. O link também está na descrição do post. E para entrar em contato pelas redes sociais, acesse facebook.com/GalleyCast. No Twitter, Instagram e Snapchat é só procurar por GalleyCast. Ou, para quem quiser entrar em contato por e-mail, o nosso correio elegante é contato@galleycast.com. E agora, senhoras e senhores, apertem os cintos, pois os comissários no comando hoje ainda não voam. Once I get you up there, I'll be holding you so near. Tripulação, portas em automático. Bom, gente, hoje o programa vai ser diferente, como eu acabei de falar na introdução. Vai ser a Andressa e o Hudson que vão fazer as perguntas. E, assim, eu tô curiosa porque eu lembro que quando eu tava pra virar comissária, eu não tinha pra quem perguntar nada. E, assim, fui meio sem pesquisa, meio de paraquedas, porque, como eu disse na introdução, não tinha vaga de agente de aeroporto, que era o meu sonho, na verdade, porque eu já trabalhava com algo relacionado. Tinha comissário, eu falei, vou tentar. Tentei, me tomei aqui de paraquedas. Ainda tô aqui 8 anos depois, então tô bem curiosa para saber o que exatamente eles vão perguntar pra gente. Então, Andressa, pode começar. Qual seria a sua dúvida número 1 que você quer perguntar tanto pra mim e pro Rodrigo? Primeiramente, eu gostaria de perguntar qual é a sensação de chegar tão longe, não perder aquela vontade, aquele gosto de estar voando, o que nos incentivou tanto a chegar naquele objetivo. Como é que eu vou saber se aquilo não é só um desejo passageiro? Olha, Andressa, como eu caí meio de paraquedas nessa profissão, eu sinceramente, eu vou ser bem sincera, eu ainda não sei de onde que eu tiro tanto brilho, mas eu sempre fui uma pessoa dedicada ao trabalho, em tudo que eu fiz até agora. Antes de trabalhar como comissária, eu fui agente de viagens, trabalhei em hotel também, e já vai fazer quase 8 anos que eu estou voando, tá? Talvez o que eu posso dizer, assim, que me excita continuar voando e o que ainda me traz brilho todos os dias é que eu aprendo tanta coisa, eu entro em contato com tanta gente que, assim, eu sei que nenhum outro trabalho vai me proporcionar isso, sabe? E além disso, o que eu gosto também é a falta de rotina. Eu não vou todo dia para o mesmo escritório, no mesmo horário, vejo as mesmas pessoas. Então, isso também é legal porque você não enjoa tão fácil do trabalho quanto eu enjoei dos outros anteriores. Talvez isso seja o que me vem à cabeça agora. Talvez o Rodrigo tenha uma outra visão disso. Ela é um pouquinho parecida, na verdade. Por mim, eu também não cresci com aquela ideia de que seria um sonho, de que eu sempre nasci para voar. Foi algo que eu pensei quando eu já era adulto. Eu estava formado, estava trabalhando no escritório já há mais de 10 anos, quando me passou isso pela cabeça. E quando eu coloquei na cabeça que eu queria voar, eu comecei a me preparar igual um louco. E eu já estava com uma idade considerada avançada para isso. Eu já estava com 30 anos. E quando eu vi que as coisas foram acontecendo, eu sempre tive uma sensação de gratidão muito forte. Eu carrego isso comigo até hoje.
todo dia quando eu levanto, eu sempre vou me arrumar com uma dedicação, que eu quero ter certeza que vou fazer sempre o melhor do meu trabalho. Sempre que eu estou no pernoite, alguma coisa, eu sempre continuo estudando para manter aquele meu conhecimento em dia a dia, porque assim, é como a Mariana falou, tem gente que se acostuma, que se adapta exatamente a essa rotina da nossa profissão, que é bem sem rotina, você está sempre com pessoas diferentes, com tripulações diferentes, com passageiros diferentes, em usuários loucos, enfim. E tudo isso, não é todo mundo que se adapta, mas para mim serviu muito bem. O meu trabalho, quando eu trabalhava no escritório, isso era algo que era bem diferente. Então eu buscava alguma coisa que seria justamente que me completasse, e hoje eu me sinto completo na profissão. Eu acho que eu me achei. Então sempre é isso, eu acordo de manhã com esse sentimento de gratidão, e isso que me move no dia a dia, para eu querer sempre estar melhor. E eu ainda não acho que eu cheguei tão longe, né, que você colocou na pergunta aqui, como é a sensação de chegar tão longe. Eu ainda quero chegar muito mais, e isso também é algo que ajuda a me mover. Essa sensação de que você pode ir além. Que legal. Como é que vocês lidaram com os nãos na vida de vocês antes até chegar a essa profissão? Olha só, eu tenho um vídeo que eu falei justamente sobre como lidar com o não. Porque assim, a gente leva não na vida, eu levo na rua, quando eu subo na balança, em tudo que é lugar a gente leva não. Não só na profissão ou quando a gente faz entrevista. Balança, tamo junto, Rodrigo. Tamo junto, depois de feriado, de férias, então, Deus do céu. E assim, eu acho que o que eu carrego comigo eu uma vez li uma frase que ter sucesso é falhar repetidamente, mas sem perder o entusiasmo. A gente sempre leva muitos nãos na vida, mas o que a gente aprende com esse não é o segredo do que a gente vai tornar ele um sim futuro. Então, em entrevista a gente vai levar não, mas tá bom, o que eu tiro de proveito dessa entrevista? Teve alguma fase que eu poderia melhorar ou ir melhor futuramente? Então vou me preparar melhor para uma próxima oportunidade, eu vou aproveitar ela e vou passar. Acho que é isso, é ver o lado cheio do copo ao invés do lado vazio e se preparar melhor. Excelente. Eu não tenho como não concordar com isso que o Rodrigo falou, porque eu tive a sorte de passar de a primeira entrevista que eu fiz para a primeira companhia aérea, eu passei. E, enfim, aqui estou, porém, eu acho que um não muito sério que eu levei durante a minha carreira foi quando eu me tornei supervisora de cabine, porque a maneira que é feito aqui na empresa, você passa por um período de experiência e aí você tem que comprovar com reports que você faz, e-mails, etc., como está sendo o seu trabalho como líder a bordo, né? E aí, no dia do teste final, eles fazem tipo de uma dramatização, na qual os avaliadores, eles fazem papéis de passageiros insatisfeitos ou de tripulante problemático, e eles querem ver como você lida com isso. E assim, eu tenho certeza que o trabalho que eu fazia a bordo era excelente, porque eu não deixei de trabalhar de maneira diferente desse primeiro período de experiência como supervisora, como no segundo. Só que no dia do teste final, no dia da dramatização, eu fiquei extremamente nervosa, eles me reprovaram, e aí eles me tiraram do cargo de supervisora, me mandaram de volta para auxiliar, e eu tive que esperar para reaplicar, eu tive que fazer todo o treinamento de supervisora e passar novamente todo o período de experiência como supervisora para poder me formar. E hoje eu já sou supervisora já há mais de 3 anos, mas foi um baque muito forte na época, porque assim, me levou mais de 1 ano para eu voltar a ser supervisora. Então, eu comecei a pensar, sabe, o que eu podia ter feito de melhor, no que eu falhei. Então, realmente me preparei muito melhor para a segunda vez, e tanto é que a segunda vez que eu passei pelo período de supervisora, eles disseram na prova final que eu passei com resultados maravilhosos, completamente o contrário que eles disseram na primeira vez. Então, o não te prepara para o melhor. O não sempre te prepara para o melhor, então não desanimem. É bom. Legal. Então, eu percebo que a cada ano que passa, a aprovação numa companhia aérea fica cada vez mais difícil. Você acha que é o quê? Muita pessoa procurando? Ou é realmente as companhias que estão mais seletivas e exigentes? Eu acho, na minha opinião, Mariana, dizendo em relação às companhias aéreas internacionais do Oriente Médio, tá?
É um mix dos dois. Muita procura e também companhia aérea tá mais exigentes porque eles sabem que eles podem escolher, porque tem bastante gente querendo aplicar para essa profissão, principalmente para as empresas aqui do Oriente Médio, que elas têm uma boa reputação, tanto em relação a pagamento, infraestrutura, treinamento, tudo. Então, para mim, eu acho que é um mix dos dois. O Rodrigo, como ele voa no Brasil, eu acho que ele pode opinar melhor sobre o mercado brasileiro. No mercado brasileiro eu também acho que eles acabam se complementando. Com o passar dos anos, a quantidade de pessoas fazendo curso de comissário ela foi aumentando. Então você tem um gap no Brasil de pessoas que fizeram cursos e não conseguiram vagas, e esse ano, a cada ano vai aumentando esse gap, que as empresas, como qualquer outro mercado, as empresas precisam colocar mais filtros. Se você for num cargo de escritório, eles vão pedir também mais filtros para um cargo que era há 2 anos atrás mais tranquilo. Pediu só uma graduação, agora eles vão pedir pós-graduação, agora eles vão pedir doutorado, mestrado, vão pedir mais línguas. Para a aviação está sendo igual. Como está tendo muito mais gente no mercado, eles estão colocando mais filtros justamente para poder fazer seleção mesmo de quem eles consideram uma peneira, exatamente. A teoria da peneira própria é aplicada aqui para essas seleções também. Mas como ela acontece em todos os mercados. Então, realmente, elas estão mais exigentes e eu acredito que a tendência é que cada vez fique mais exigente, sim. Então, por isso que eu falo para o pessoal ir cada vez mais indo atrás dos pontos que eles acham que eles têm para melhorar ou para desenvolver, porque a tendência é de que vai ficar cada vez mais exigente, sim. E assim, geralmente nem todo mundo reprova por somente um quesito, porque são contados vários, né, na seleção. Exato. Um dos quesitos que você acha, sim, que seria o mais importante para um comissário? Eu vou dar uma resposta que é piegas, mas eu acho que é o conjunto da obra. Porque na seleção a gente tem que ser impecável em tudo. Essa é a parte que é difícil. Então, quando a gente está se preparando, a gente tem que pensar nas provinhas que tem que fazer, então você já tem que estar em casa fazendo vários testes para na hora não ser uma surpresa. Você tem que estar treinando a apresentação pessoal, porque você não pode ficar gaguejando lá na frente, porque aquilo vai contar negativamente para você. Sim. Se for fazer uma redação e tiver muitos erros, isso pode contar negativamente. Então, quando a banca for avaliar, eles vão pegar o conjunto da obra e ver como você foi em cada etapa. Então, é muito difícil a gente pensar em uma só, porque no fim a gente tem que ser impecável em tudo. É muito difícil. Uma só acontece quando, por exemplo, o candidato não fala inglês bem e é uma seleção que é necessário falar inglês. Por exemplo, a seleção de empresas aéreas árabes, ainda tem gente que pensa em ir falar, vou ver como é que é o Open Day da Qatar, da Emirates, da Etihad, só vou ver como é que é. Aí, às vezes em discussão no Facebook, as pessoas perguntam, mas como é seu inglês? A pessoa fala, não falo, é intermediário. Não perca o seu tempo, sabe? Empresa aérea estrangeira, você tem que ter um inglês fluente. Nossa. Uhum. E outra coisa que reprova muito também em empresa aérea estrangeira é a tal da tatuagem. A galera tem tatuagem em local que não pode, ou, por exemplo, a empresa Qatar Airways, ela é muito exigente com tatuagem e não permite tatuagem mesmo que escondida pelo uniforme. Então, quando é reprovado por um quesito só, ou é inglês ou é tatuagem. O que se deve levar para uma entrevista de uma empresa aérea internacional, por exemplo? Documentos, fotos. Eu gostaria muito de saber sobre isso. Certo. Olha, entrevista de empresa aérea internacional, talvez até nacional seja a mesma coisa, para assim, é melhor você estar preparado do que despreparado, né? Documentos, leve os originais, passaporte e tal, porque às vezes você não tem cópia suficiente, foto também, conforme exigido pelo site da empresa estrangeira. Meninas, muito importante, levem pares extras de meia calça, você nunca sabe quando ela vai rasgar, então notem o plural, pares, né? Não é um só, porque sim, você fica, é melhor você estar tranquilo, sabe, do que, ai meu Deus, rasgou a minha calça, o que eu faço, né? Meninos, vocês vão ter que estar com a barba... Exatamente, Meninos vão ter que estar com a barba bem feita, então eu acho que a barba você já sabe.
impecável. Cabelo também arrumado, então, se você sabe que seu cabelo desarruma fácil, leva na bolsa uma pomada. Pomada é sempre melhor do que gel, porque às vezes o gel deixa muito duro, artificial, com cara de molhado. Então, a pomada talvez seja mais recomendável pra você dar um jeito no cabelo, menina, maquiagem extra, que mais? Cópias extras do currículo, se você tiver, enfim, tudo que for exigido, cópias extras. E mais o que for necessário para você manter a sua imagem também, né? Não, só complementando, assim, a resposta da Maria foi bem completa. Não? Só complementando. Levem pasta e escova de dente, porque às vezes a seleção dura o dia todo, vocês vão almoçar no local, e às vezes você tem uma etapa de conversa ou de entrevista individual depois do almoço, e vocês não querem estar com o dente sujo. Levem uma pastinha. Fio dental. Como a necessário. Fio dental é muito importante. Essa coisa Muito da aparência, leva desodorante, leva um desodorante fininho, desses pequenininhos também, se vocês puderem, porque é o dia inteiro, vocês vão estar suando, né, enfim. Porque a minha entrevista foi das 9 da manhã até as 10 horas da noite, então, quando a gente fala duro o dia inteiro, duro o dia inteiro. Sério? O dia inteiro, assim? Foi o dia inteiro, assim, porque tem as dinâmicas... Sim, tem as dinâmicas de grupo, e aí conforme eles vão eliminando as pessoas, era muita gente, então eles tinham que fazer dinâmica com um certo tanto de gente, depois dinâmica com outro certo tanto de gente, né? Então, realmente durou bastante a minha entrevista. Só complementando, a minha foi nacional e a minha foi das 8 da manhã até as 8 da noite. Então, lá fora e aqui, às vezes é uma bateria de testes que você faz num dia só, por isso que é legal a gente levar essas coisas extras para dar uma melhorada na imagem durante o dia, porque as coisas vão... a gente vai suando, enfim. Eu gostaria de saber, por exemplo, eu tenho feito o curso técnico em enfermagem na Cruz Vermelha Brasileira, mas além disso eu tenho feito cursos extracurriculares, por exemplo, drenos e catéter, curso de curativos, administração de medicamento. Isso tudo conta na apresentação do currículo ou é desnecessário? Na minha opinião, como esses são cursos, eles são bem específicos da área de enfermagem, eu acho que para o currículo de comissário eles não fariam diferença. Já você colocar, por exemplo, estou fazendo curso na Cruz Vermelha, eu não sei se ele é algo de trabalho voluntário ou é um curso mesmo seu específico de carreira. Não, de carreira. Tá. Valeria a pena colocar como seus cursos, as suas formações. Agora, esses cursos extracurriculares focados na área de enfermagem, eu acho que não vale a pena colocar, porque eles já seria mais para um currículo de enfermagem mesmo, do que para um de comissário, minha opinião. Entendi. E é importante também ressaltar que os procedimentos da companhia aérea em relação a primeiros socorros, pelo menos aqui aonde eu vou, mesmo que você seja um profissional de saúde, você não pode fazer procedimentos que profissionais de saúde fariam a bordo, tá? Então, se tem uma emergência médica, a gente abre o kit médico e é necessário dar uma injeção no passageiro, mesmo que você tenha todo o treinamento para isso, você não pode fazê-lo. Por causa dos procedimentos, seguradora, enfim, um monte de protocolos que a gente tem que seguir, mesmo você sendo profissional. O que eu acho interessante no seu currículo, de você ter todo esse treinamento médico, é que pelo menos aqui na empresa aérea onde eu vou, você poderia facilmente virar treinador, tá? Você iria virar treinador de primeiros socorros para comissários. Então, isso seria um atrativo nesse ponto. Mas aí seria depois que você estivesse dentro da empresa e que abrissem oportunidades, porque eles sempre abrem aqui oportunidades para treinadores, e eles sempre recrutam entre os comissários, justamente porque eles precisam da experiência de alguém que voa para poder também ensinar, porque não adianta você só ter a experiência profissional e não saber como é que é o dia a dia de um voo, né? Porque é muito fácil você colocar um médico lá para ser o treinador dos seus futuros comissários, quando esse médico não tem absolutamente ideia de como as coisas funcionam dentro do avião. O nosso espaço confinado, enfim, o tipo de doenças que as pessoas têm quando elas viajam, ou sintomas, porque a gente de tanto ver, eu e o Rodrigo, acho que o Rodrigo vai concordar com isso. De tanto você ver pessoas passando mal dentro do avião, você já meio que sabe o que é
Apesar de você não ser profissional, você já sabe, isso aqui é cansaço, isso é intoxicação alimentar, etc. Porque você vê muito, mas enfim. É a minha opinião relacionada à empresa que eu vou, tá? Em outras empresas pode ser diferente. Talvez você não tenha a oportunidade de ser um treinador, apesar de ter experiência profissional no currículo. Entendi. Então, nesse caso, eu não coloco essas experiências, né? Olha, nesse momento eu acredito que não, mas eu acho que é bem parecido com o que a Mariana falou. Mais pra frente, depois que você entrar na empresa, se você tiver vontade ou até uma oportunidade de fazer algo relacionado a ensinar primeiros socorros ou ministrar coisas assim, acho que valeria a pena, mas já dentro da empresa. Show, muito obrigado, excelente. Então, é porque nesse caso vocês já andaram respondendo que seria sobre línguas estrangeiras. Mas, assim, é necessário um nível, pelo menos avançado em algum idioma, ou até 2, ter um intermediário, só, pelo menos para poder passar na seleção, né? Hoje, pelo menos, as empresas nacionais, elas estão pedindo pelo menos um idioma, no mínimo, e aí eu vou frisar, botar em itálico, sublinhado, no mínimo, nível intermediário. Tá? Então, se você tiver um nível melhor do que esse, ou mais de um idioma, pode ser melhor para você no currículo. Tem empresas que elas deixam para você fazer a seleção ou em inglês ou em espanhol. Mas são só 2 nacionais que são assim. Em geral, elas preferem que o inglês seja a língua oficial, né, de seleção. Se você tiver um outro idioma, se tiver espanhol, se tiver italiano, se tiver, sei lá, alemão, coloca no currículo também. Pode ser que isso, de repente, seja algo como vantajoso para você. De repente, pode estar entre você e um outro candidato, que vocês tiveram notas muito parecidas, estão tecnicamente muito parecidos também, e eles precisam escolher entre um. Às vezes, um outro idioma pode ser um critério de desempate. Sim, é porque eu só tenho inglês intermediário. E ainda estou indo atrás de fazer os novos cursos exatamente por isso. Uhum. Para as empresas internacionais que contratam no Brasil, que são as árabes, é exigido inglês fluente, porque todo o processo seletivo é feito em inglês, a entrevista é feita em inglês, as chamadas telefônicas, os e-mails, todos serão em inglês para tratar da sua admissão na empresa, tá? Então, isso vai ter que... As empresas árabes têm que ser inglês fluente mesmo. Quem tiver mais idiomas também, melhor, porque as empresas árabes, como é sabido, elas vão para o mundo inteiro. Vão para o Brasil, vão para a América Latina, para a Europa. E é necessário vários idiomas. Às vezes, num voo... por exemplo, a empresa que eu vou no voo para São Paulo, são exigidos 4 idiomas, que é inglês, árabe, português e mandarim. Perdão, 5. E japonês. Ou seja, para fazer um voo para São Paulo, tem que ter alguém que fale japonês, alguém que fale português e alguém que fale mandarim, além do árabe e do inglês. Nossa. Porque tem muito chinês no voo para São Paulo e muitos japoneses, ou descendentes, ou mesmo businessmen japoneses, muitos executivos japoneses voam para o Brasil usando uma empresa por causa do horário de conexão. Para eles é muito melhor do que voar via Estados Unidos. Sim. Então, por esse motivo. E aí tinha uma época que a minha empresa, acho que faz uns 4 anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, a minha empresa não estava contratando comissário homem. Por mais que a gente tenha muitos homens aqui no quadro, eles não estavam contratando homens a não ser falantes de alemão, mandarim e vietnamita. Então isso mostra a importância do idioma no currículo do comissário, né? E além disso, por incrível que pareça, até no Brasil, a gente, não é raro a gente ter situações no dia a dia que a gente precisa usar o inglês realmente, porque tem passageiros que são de outros países e a gente precisa se comunicar com eles, a gente precisa falar sobre assento, sobre emergência, então a gente tem que lidar com isso no dia a dia. Então não é só um critério ou um filtro que eles estão colocando, realmente é necessário ter um segundo idioma, principalmente o inglês, porque é a linguagem universal, assim, que é muito importante mesmo. E se no Brasil eu já vejo essa importância, imagina numa empresa de fora, porque você tem que fazer o treinamento, você tem que entender o que a pessoa está sentindo, se ela se passar por uma emergência, passar por uma situação esquisita.
Então é mais que fundamental. E fora também, lembrando que você, trabalhando para uma empresa estrangeira, você vai morar fora, né? Então você precisa usar inglês quando você vai no supermercado. Então você vai usar inglês para tudo na sua vida, né? É verdade. O que eu gostaria de saber era o seguinte, se a pessoa não fala inglês fluente, mas ela entende perfeitamente bem, ela consegue se comunicar bem, isso pode ser um ponto positivo ou não? É melhor nem tentar? Depende do que você diz em relação a comunicar, né? Porque uma empresa aérea estrangeira, você vai ter a prova de inglês e você vai ter uma redação em inglês. No caso da minha redação, eu acho que eu já repeti isso em outro episódio ou algum episódio de algum outro podcast que eu participei, mas na minha o tema da redação foi fácil, entre aspas, porque era só dizer que 3 leis eu criaria se eu fosse presidente do meu país, né? E para as meninas que fizeram a seleção no dia seguinte, o tema da redação era: quais 3 esportes das Olimpíadas de Inverno você eliminaria e por quê? Isso em inglês. Meu Deus. Uau! Exatamente. Nossa. Eu não consigo. Eu já não consigo nem nomear. Bora pra casa. Exatamente, adeus, daqui 6 meses eu tento. Porque... Traz empresa brasileira de novo. Não, mas pensem bem, galera, nem 3 esportes da Olimpíada de Inverno a gente consegue nomear direito. Se a gente nomear os mais populares, então imagina você, numa redação, ter que sustentar essa ideia, né? Não, eu vou tirar o curling, a patinação artística e o snowboard, que entrou faz menos de 10 anos na Olimpíada de Inverno. Por quê, né? Então, você tem que saber... O problema é dizer o porquê, né? Exatamente, o problema é dizer o porquê. Isso é só conhecimentos gerais, né? Da prova. Então, comunicar-se também escrita faz parte de comunicar-se. Então, eu não sei que level de comunicação aí você quer dizer. Comunicar, só conversar, escrever, como é que fica? Porque isso também vai fazer parte do processo seletivo de uma empresa aérea estrangeira. Porque, por exemplo, eu consigo escrever bem inglês, mas na parte de fala eu já me complico um pouco. Eu ainda não tenho fluência na fala, mas consigo ouvir, consigo entender bem, consigo me virar, consigo escrever. Entendeu? O meu único problema é falar. Engraçado que o meu é totalmente o contrário. Eu falo, só que eu não escrevo assim, nada. Eu falo, entendo, mas escrever não é muito meu forte. Ainda assim, eu uso alguns aplicativos na internet e procuro melhorar sempre, né, a fonética, a fala, porque é super importante. Eu já percebi que, de uma certa forma, eu tenho melhorado, mas ainda há aquela insegurança, né, do tipo, eu queria falar fluente, mas o que eu faço agora, depois de 5 anos de curso de inglês? Esse negócio do inglês, vocês acabaram de ver que é bem relativo. Você não tem dificuldade em escrever, a Andressa tem dificuldade em escrever. Em primeiro lugar, tire da cabeça que vocês têm que falar aquele inglês britânico ou americano, sem sotaque nenhum, porque o sotaque faz parte de quem você é e é muito difícil você perder sotaque. Eu talvez tenha um pouco de sotaque quando eu falo, não sei, mas assim, o importante é, claro, você entender e ser entendido, tá? Até porque aqui também, você voando numa empresa árabe, por exemplo, aqui onde eu voo, nós temos mais de 125 nacionalidades de comissários de voo. E por voo, em média, você tem de 15 a 23 nacionalidades diferentes. E cada um vai falar de um jeito, com um sotaque. E isso acaba virando piada entre a gente, porque é normal ser assim, né? Até mesmo tem gente que vem tirar sarro de brasileiro falando inglês comigo, eles vêm e falam: Mariana, você quer uma Diet Coke? Você vai Good Night? Eles falam coisas assim. Porque esse é o sotaque brasileiro. A gente sabe que brasileiro não fala normalmente Diet Coke ou Good Night, porque o brasileiro tem uma certa dificuldade com consoantes mudas em inglês. Mas a questão é praticar. Não se preocupar em falar com sotaque, ainda mais no seu caso que você já fala, se você não tem problema em falar nenhum, Hudson. Não se preocupe com sotaque. Essa deveria ser sua última preocupação. Então, beleza. O que você acha que não poderia faltar em um currículo de um comissário?
Bom, eu acho que é muito importante ter experiência com atendimento ao cliente, porque é isso que você vai fazer em 90% do seu tempo no trabalho. Você vai estar sempre lidando com o cliente. Claro, a gente já falou da importância de idiomas estrangeiros, principalmente o inglês, mas ajuda muito também você ter uma experiência com atendimento, tá? Indo nessa linha, eu acho que o fundamental é a gente saber de alguma forma se vender. Indo nessa linha que a Mariana falou mesmo. Se para ser comissário é muito importante a gente ter essas experiências de contato com pessoas, ou é a gente ser mais altruísta, ou é a gente conhecer mais idiomas, saber ter experiências que valorizem o trabalho em equipe, tudo isso a gente tem que valorizar e saber destacar no currículo. Então, eu procurei colocar no meu currículo, quando eu mandei para as empresas, um campinho em cima, logo depois das minhas informações, chamado resumo de qualificações. E eu coloquei 3 linhazinhas com coisas que eu acreditava que no meu histórico profissional poderiam acrescentar numa empresa sendo comissário. Então eu coloquei lá que eu tinha experiência com trabalho em equipe, que eu tinha idiomas, e embaixo eu coloquei tudo isso de uma forma mais organizada também, minha formação profissional, quais eram as minhas experiências, mas eu sempre procurei dar uma destacada em cima no que eu acreditava que poderia me vender melhor para o cargo de comissário. Então, mas nessa ideia de vender o seu peixe, quando você nunca teve algo assim muito fluente à aviação, tipo viagens, alguma coisa que acrescentaria o currículo, como é que você fez para eles? Tipo, como você conseguiu chamar a atenção diante de tantos currículos bons? Olha só, eu, por exemplo, eu trabalhava em escritório, mas eu sempre trabalhei com pessoas, eu sempre tive que fazer negociações, eu sempre tive que fazer treinamento de funcionários, e tudo isso, você está tendo contato com pessoas, você está sendo comunicativo, de alguma forma você consegue meio que fazer um link com a carreira de comissário. Então eu procurei destacar dessa forma. Eu trabalhava com equipes, eu fazia negociações, eu tinha que lidar com pessoas, eu dava treinamentos, e tudo isso mostrava também que eu estava de alguma forma sendo comunicativo e que eu sabia lidar bem com pessoas. Então eu tentei destacar meio que dessa forma. Eu peguei tudo que eu poderia aproveitar da experiência que eu tinha e joguei para aviação, o que eu poderia acrescentar. Não sei se eu fui claro. Foi. Sim, com certeza, foi sim, muito claro. Eu queria saber qual que era essa forma de se inserir na aviação quando não você tem ligação nenhuma com ela. Não, eu acho que é isso. Eu peguei um fim de semana, assim, eu peguei realmente para me dedicar a fazer meu currículo, né? Fazer meu currículo de comissário. Então eu comecei a identificar de todo o meu histórico profissional exatamente o que tinha fit aqui, porque eu não ia colocar lá, eu tenho bastante experiência com informática, isso não vai querer dizer nada. Você mexer bem em Excel não vai acrescentar para um comissário. Mas eu ter feito bastante treinamento para pessoas, para funcionários, sim. Eu ser área de negociações, eu precisar dar treinamento em outros idiomas, isso iria acrescentar. Então foi isso que eu tentei buscar. Qual tipo de foto levar para uma entrevista? Deve ser anexo ao currículo ou não? E qual o tamanho dela? Bom, eu fiz o meu processo seletivo todo fora do Brasil. Eu não morava no Brasil e eu fiz tamanho de foto 3,5 por 4,5. Que costuma ser o padrão de foto para passaporte em outros países. Eu ouço as pessoas falarem aí no Brasil levar foto 5x7, porque antigamente esse era o tamanho da foto de passaporte no Brasil. Mas eu acho que nesse caso vale a pena você conferir o site da empresa que você está aplicando e conferir o que diz no site, para você não ficar e gastando dinheiro também à toa com impressão de foto, tá? Eu acredito que 3,5 por 4,5 vai ser perfeito. E outra, lembre-se que para as empresas aéreas estrangeiras, antes de você ir ao Open Day, antes de você irem ao, como é que fala? Open Day, Assessment Day que eles fazem, que é a seleção, eles normalmente pedem que você já faça também um cadastro online, que coloque a sua foto anexada online, e também agora no caso da Emirates, é exigido que o candidato faça um vídeo de apresentação, né? Mas respondendo a sua pergunta, eu levei as minhas fotos soltas, eu não colei elas no currículo, porque caso as recrutadoras quisessem colocar ela em outro lugar, não sei, eu deixei já separado, só que atrás da foto eu escrevi o meu nome completo, data de nascimento e número do passaporte e nacionalidade.
caso a foto ficasse perdida em algum lugar, eles iam saber de quem fosse. Ok. Para as empresas nacionais, eles estão pedindo currículo com a foto 5x7, que preferencialmente tem que ser tirado em estúdio, com roupa social, e mais ou menos da linha do peito para cima. Isso, essa eu fiz. No Sanger, essa daí... né? Geralmente é o que mais... Geralmente no Sanger. Eu fiz lá porque eles são especialistas aqui nisso também. Eles tiram... São muito bons. Aí quando eu mandei meu currículo impresso para as empresas, eu imprimi o meu currículo numa cópia colorida, né, em papel especial, e minha foto já estava lá. Só que ainda assim eu colhei minha foto 5x7 em cima. Caso a minha foto descolasse, etc., teria por baixo a impressão. Só para garantir. Eles não pediam foto avulsa. Então eu acabei colocando só no currículo mesmo. Show, interessante. Você vê como é diferente. No meu caso, pediram avulsa, né? Falando, tragam as fotos avulsas. Verdade. Bem diferente. Como é realizado a seleção das empresas e se existe alguma etapa que nós deveríamos estudar mais? Ou até mesmo nos preocupar, né? Sobre as empresas nacionais, tem várias etapas que elas são meio que em comum em todas as empresas. Eu fiz 3 seleções, foi no intervalo de 1 mês. Foi em 3 empresas aéreas que eu fiz 3 seleções. Eu vi que tinha muita coisa em comum entre elas, algumas avaliações que eram bem parecidas para avaliar o candidato. Então, tem várias etapinhas, por exemplo, você faz várias provinhas nas empresas aéreas, é muito comum isso, tanto de idioma, eles dão uma folhinha para você preencher questões de gramática, tem prova de português também, muitas tem de raciocínio lógico, tem de interpretação de texto, tem apresentação pessoal, e ela é muito importante, as pessoas não dão esse devido valor da apresentação pessoal. Isso pode acontecer tanto em 1 ou 2 dias. São várias etapas, geralmente, que você faz de entrevista em um dia só e, de repente, às vezes, marcam para outro dia para você continuar. Depois, tem dinâmicas de grupo. Pode ser uma ou várias dinâmicas no mesmo dia. Nessa dinâmica, você vai ter que... Eles vão dar os estudos de caso para vocês resolverem. Vocês vão ter que conversar com outras pessoas, outros candidatos que vão se reunir e vão ter que dar uma solução para aquilo. É muito importante participar da dinâmica de grupo. Tem gente que fica quieta, não fala nada, ou deixa os outros falar. Tem também gente que fala demais e acaba não deixando os outros participarem. Tudo isso acaba atrapalhando o candidato. Então, as dicas que eu convido as pessoas para participarem, deixa as pessoas falarem as ideias dela. Tem sempre aquela pessoa mais engraçadinha, ou que quer se sobressair numa dinâmica de grupo, quer falar mais com todo mundo. Deixa a pessoa se atrapalhar sozinha. Deixa todo mundo participar igual. Expõe as suas ideias. Assim, convida as pessoas para participarem, mas não queiram também ser aqueles que vão falar mais que todo mundo. Tipo, participem normalmente, exponham suas ideias, mas vamos trabalhar em equipe desde a dinâmica de grupo para passar uma boa ideia. Porque é uma das etapas que mais desclassifica pessoas. Vocês vão ver isso na seleção, que a que mais retira pessoas de uma sala de seleção aqui no Brasil é dinâmica de grupo, que as pessoas acabam se atrapalhando. E algumas empresas aplicam também alguma redação para você fazer, e geralmente é um tema já dado, né? Elas vão falar para vocês, falem sobre tal tema, e vocês vão ter que discorrer sobre isso num determinado tempo, numa quantidade de linhas determinada também. Então pratiquem isso desde já que vocês já sabem. Tem algumas perguntinhas que são clássicas de seleção para você falar sobre seu defeito, sua qualidade, para você falar como você se vê daqui a um determinado tempo. Tudo isso são coisas que a gente já pode antecipar e ir fazendo em casa, para não chegar na hora e ficar gaguejando ou ficar olhando pro teto e pensando na resposta da hora. Sim. Então acho que o importante é a gente pegar essas etapas que são em comum e meio que já ir treinando em casa ou se preparando para chegar na hora e aproveitar essa oportunidade ao máximo para passar de primeira ou o quanto antes. Sim, enfatizando um pouco essa parte que você falou sobre os defeitos, o que você acha que seria um defeito a seu favor? Na verdade, o defeito a seu favor é aquele que você consegue justificar e consegue virar o jogo. Ele não precisa ser um defeito, uma qualidade disfarçada de defeito, que a maioria das pessoas faz isso. O que eu acredito, você mostrar a maturidade de você conseguir identificar qual que é o seu defeito, como que você está fazendo para poder melhorar esse defeito. Estou trabalhando de tal forma e já vi tal progresso, mas ainda quero melhorar mais para fazer tal coisa. Esse é o segredo, esse é o pulo do gato. Você pode falar o defeito de verdade. Eu falei defeito mesmo, coisa que eu tinha identificado minha como defeito e que poderia até me comprometer. Mas eu sabia que eu estava fazendo algo para trabalhar aquilo
que eu tinha planos de melhorar ainda mais e que eu sabia que eu já tinha progredido e até dei exemplos de como que eu progredi. Eu acredito que essa que é a melhor forma do que você pegar uma qualidade e disfarçar de defeito. Ah, sim. Certamente, uma coisa muito importante é não esconder nada, né? Sempre falar a verdade. Se você mentir numa entrevista, assim, é grande risco de alguma hora você ser descoberto e isso vai acabar te fechando uma porta. Então eu não aconselho. De jeito nenhum. E o processo seletivo das empresas estrangeiras é bem parecido também com o que o Rodrigo comentou. Também tem redação, como eu já falei antes. E, claro, a redação é feita em inglês, então é importante você saber também um pouco do histórico da empresa aérea, porque às vezes isso pode ser jogado numa dinâmica de grupo, tá? Na minha empresa, por exemplo, uma das dinâmicas de grupo era qual novo destino a gente deve voar e por quê, né? E aí tinha umas pessoas sem noção na dinâmica de grupo dizendo, vamos voar para Alasca, né? E aí, assim, porque a Alasca é um lugar frio, é totalmente diferente do Oriente Médio, que é calor e tal, e eu pensei, isso não é um argumento pra você sustentar numa dinâmica de grupo. Enquanto outras pessoas do grupo estavam querendo falar, não, vamos voar pra Tóquio, porque a dinâmica foi feita, a minha seleção foi feita no Japão, e na época a minha empresa não voava pra Tóquio, só voava pra Osaka. E a gente, não, vocês têm que voar pra Tóquio, é a capital do Japão, tanto business que tem lá, tanta oportunidade de negócios, carga. Por que vocês não vão pra Tóquio ainda? E a galera tentando sustentar a Alasca. A gente falando, gente, Alasca tem que ter um avião com autonomia de voo, não tem demanda. E assim, a gente discutindo tudo isso. E outra coisa muito importante também, ficar ligado na seleção, é tempo. Porque às vezes as recrutadoras falam, olha, vocês têm 5 minutos para discutir entre vocês qual novo destino a empresa aérea deve voar e por quê. E aí vocês ficam discutindo, o tempo acaba e vocês não chegam numa conclusão. Então fica de olho no tempo, tá? E, obviamente, estude sobre a empresa, lê um jornal, porque você nunca sabe que vai cair no tema da redação. Mas, fora isso, é praticamente a mesma coisa que o Rodrigo falou já, né? A apresentação pessoal, tudo conta. Como é o treinamento das empresas nacionais, no caso do Rodrigo, e das internacionais, no caso da Mariana? Meu treinamento foi... primeiro que assim, a gente recebe respostas de que passou numa seleção e é tudo muito rápido. Geralmente a gente tem que estar com a documentação toda pronta, porque o treinamento vai começar daí uma semana em pouquíssimo tempo. Geralmente, ele demora a quantidade de tempo necessária para você aprender os procedimentos na quantidade de aeronaves que você vai tripular. O meu demorou 45 dias, mais ou menos 45 dias no treinamento. Eu iria tripular 4 aeronaves, né, e esse foi o tempo, então, que a gente ficou em sala de aula. A gente aprendeu todos os procedimentos referentes à segurança, emergência, nesses equipamentos, as diferenças entre eles, qual a localização dos equipamentos de emergência em cada tipo de aeronave, procedimentos de primeiros socorros, aulas de CRM a gente também teve. A gente teve dia que a gente teve que sair para fazer aula de combate a incêndio, né? E até fazer simulações de evacuação de uma aeronave em um local específico. Tudo isso durante esse período de 45 dias. No final desse período, a gente faz um cheque. Como que é esse cheque? A gente tem que ficar à disposição, né, da ANAC. Vai uma pessoa da ANAC credenciada fazer uma entrevista com a gente de 1h30. Essa entrevista eles perguntam absolutamente tudo sobre procedimentos e localização desses equipamentos que a gente vai tripular. E a gente não pode errar nada e não pode consultar nada, né? Não é uma prova da ANAC, só que é uma provinha oral. Você faz ela durante 1h30, perguntam absolutamente tudo que você aprendeu durante esse tempo. A gente recebe também o manual, que tem umas 600 páginas, que tem todos esses procedimentos aí. Então, é um período tenso, porque você já está recebendo, você está contratado, a empresa está te pagando para você estudar, então você tem que estudar muito mais do que você estudou na sua vida, porque qualquer errinho, seu sonho vai para água abaixo. Então, é um período tenso, mas é um período muito gostoso quando acaba, porque você sente falta do treinamento, de todo o aprendizado que você teve, das pessoas que você conheceu, e logo depois você já vai começar a voar, então é maravilhoso.
É isso aí. Depois de um longo tempo de preparo, nada melhor do que aquele sentimento de missão cumprida, né? Exatamente. Esse sentimento que a gente sai depois do treinamento, que a gente passa no cheque e recebe o nosso CHT. Aqui no exterior tem que lembrar de uma coisa. Como a gente está se mudando para um outro país, além do treinamento, antes de começar o treinamento, na verdade, as empresas aéreas árabes, elas costumam fazer um processo que eles chamam de indução, ou em inglês é induction, que a primeira semana eles apresentam a empresa, e aí tem toda aquelas coisas de papelada, né? Você tem que reapresentar documentos, você tem que refazer os exames médicos, porque normalmente você faz os exames médicos e envia o resultado por e-mail para eles antes de vir, né? E aí, uma vez aqui, você refaz esses exames para comprovar que nada estava sendo mentido a respeito. E uma vez que é feita a semana de induction, aí você começa o treinamento. A maioria das empresas árabes, eles costumam fazer treinamentos em blocos. As primeiras 2 semanas, ou os primeiros 10 dias, é feito o que a gente chama de SEP, que é Standard Emergency Procedures, que é emergência no geral, que é você aprende sobre os aviões que você vai voar, os equipamentos que você vai tripular. Depois você passa para primeiros socorros, dá mais uma semana de primeiros socorros. Aí tem mais uma semana de Aviation Security, que é relação à segurança no sentido de antissabotagem, sequestro, essas coisas. E assim, em todos esses blocos que você tem, você vai tendo provas pra... como é que fala? Pra certificar que você tá aprendendo direitinho. Não tem uma prova final. Cada prova que você vai fazendo durante o processo é já o que você precisa para ser aprovado. Aí, por último, tem imagem uniforme e depois serviço. E aí, um voo que a gente chama de voo de observação e você começa a voar. A única diferente talvez seja a Qatar, que eles costumam ter um voo de observação no meio do seu treinamento. Entendi. Bacana, eu esqueci de falar esse detalhe. Aqui a gente também, durante o treinamento, esses cursos que a gente vai tendo de primeiro socorro, sempre tem uma provinha no final também, além da prova da ANAC que a gente tem durante o treinamento. Essas provinhas, e você também tem uma média para tirar em cada uma dessas provas. Então, a gente tem que manter estudando o tempo todo, não tem jeito não. Perfeito. Seria uma frase incentivadora que vocês diriam para quem está a caminho desse sonho? Olha, eu tenho uma aqui, que na verdade foi uma que eu falei mais cedo, eu vou aproveitar ela. Eu acredito que o segredo do sucesso é você falhar repetidamente, mas sem perder o entusiasmo. Cada vez a gente leva muitos nãos na vida e a gente pode levar eles durante a seleção, durante a vida, mas é muito importante como que a gente vai aprender de lição com esse não para poder transformar ele num sim futuramente. Então vamos pegar cada oportunidade que a gente tem de receber algum feedback, de um não que a gente receber, pegar aquilo como uma oportunidade de fazer algo, transformar em algo melhor no futuro, mas sem perder o entusiasmo, porque a gente, geralmente quando a gente leva o não, a tendência que a gente tem é murchar, é perder o entusiasmo, é se frustrar, ou achar que aquilo não é pra gente. E esse não é o segredo, realmente você tem que ir pra frente e perguntar como que eu posso melhorar, mas melhorar como pessoa, melhorar tecnicamente, e fazer aquilo o meu sucesso futuro. Acho que é isso. Sim. Muito obrigada. A minha frase, eu acho que... Eu não sei se ela tem tradução para português. Deve ter, claro. Mas em inglês ela é hard work pays off. O trabalho duro compensa. Claro, você trabalha duro para conseguir esse emprego, porque você tem que aprender inglês, você passa por um processo seletivo competitivíssimo, aí depois tem um treinamento que você tem que estudar bastante, não reprovar, aí você começa a voar. Quando você começa a voar, você realmente percebe que o trabalho duro que você fez compensou, porque voar é muito recompensador, assim. Eu acabei de voltar de Los Angeles ontem e eu vi a aurora boreal do meu voo. Não é a primeira vez que eu vejo isso, aliás, é a segunda vez, mas foi lindo, fantástico, e assim, por um momento você esquece, sabe, as outras coisas, tudo que você passou pra chegar lá, você fala, nossa, quando, sabe, isso é história pra você contar pros seus netos, e realmente, sem elaborar muito, eu acho que é isso, hard work pays off, o trabalho duro compensa. Adoro gente chique. Então tá bom.
Obrigada. Foi Gente lindo. internacional, imagina. Gente internacional, que pensa em Obrigada. inglês e tem uma frase linda. Muito bom, obrigada, viu, gente? Fantástico. Vocês são Gente, obrigado. Imagina. Que eu queria primeiro agradecer a Mariana, gente, pelo convite, porque é uma experiência assim que para mim está sendo fantástica poder participar desse podcast, pelo trocar essas informações com vocês, é um convite que não tem preço. Queria aproveitar esse espaço para agradecer. E obrigado por ceder o seu tempo. Imagina, pra nos responder. De você. As experiências que a gente adquire na vida, né, com o que você estava falando, o Rodrigo estava falando, enfim, são coisas que ninguém nunca vai tirar da gente. E são coisas que a gente nunca vai perder de maneira tão fácil, né? Então acho que isso tudo compensa. Todo o sofrimento, todos os nãos que a gente recebe, todos os degraus que às vezes a gente desce, eu tenho certeza que são experiências que a gente vai levar pra vida toda. Ninguém nunca vai tirar isso da gente, eu acho que isso é muito importante. É, importantíssimo. É verdade. Mais alguma dúvida, Andressa e Hudson? Não, muito obrigada. Então, foi tudo esclarecido. Fantástico. E para você que ouviu até agora e quer ser comissário e acha que a sua pergunta não foi respondida aqui, por favor, mande um e-mail pra gente ou entre em contato através do Facebook. E mais uma vez, os links estão na descrição do post. Tá certo? Um abraço para todo mundo que ouviu a gente até aqui e tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau, goodbye. Nos vemos nas alturas. Goodbye internacional aí. Bons voos. Claro, a redação é feita em inglês, então é importante você saber que... Ih, Gracinha, ouviram a Gracinha? Manda um miau. Miau, Gracinha, pra você. Vem cá, quietinha, amor. A gente tá gravando, tá? Tadinha, Eu sabe acabei o que de tá ouvir um miau com sotaque. É gatarabiana essa, vamos lá. Gracinha! Eu vou ter que colocar ela pra fora de novo, peraí. Vai ver, ela não tá entendendo português. Tá, né? Talvez não, ela começou a comer, ela vai ficar quieta agora. Bom, aí agora vou dar uma deixa pra você fazer a propaganda do seu canal no YouTube. E além do episódio Agora. de hoje, tem mais uma coisa... Espera que eu já te dou a deixa eu só fazer a frase, tá? Isso aí vai tudo pros erros de gravação no final, viu? Oh, que beleza. Ih, vai ser legal. Vai ser audiência. Tripulação Portas em Manual.